Ao longo da história dos vilões e das princesas, as três bruxas esquisitas foram as responsáveis por toda a maldade que aconteceu. Elas quem amaldiçoaram e fizeram a cabeça de todas as vilãs, influenciaram toda a maldade. Então, gente, já pega aí uma coisinha gostosa que hoje a gente tem sim uma história de vilão nesse canal. Por isso a gente tá aqui com esse cenário meio vilanesco. Então se prepara que hoje a gente vai descobrir tudo sobre as verdadeiras vilãs da Disney, junto com a descoberta bombástica que elas são irmãs de uma outra vilã. Oi pessoas e flores de Rapunzel, beleza? Eu sou a Made, sejam bem-vindos ao DivMade e mais um videozinho de verdadeira história pra vocês, aqui com o nosso cenário bem produzido, bem tecnológico. Então galera, não se esquece de deixar seu likezinho de baixo, aperta muito no dedinho pra cima e também não se esquece de se inscrever e ativar o sininho se você caiu de paraquedas e está me vendo pela primeira vez. E a nossa pergunta de hoje é: qual vilão que você passaria pano pra ele? Aquele vilão que você super entende a maldade dele? Eu realmente com tristeza estranhei não ter sido convidada. Não é bem-vinda. Quem que você passaria o famoso pano? Me conta aqui nos comentários e bora começar a nossa história de hoje. Essa é a história oficial da Disney, escrita pela Serena Valentino, e tá aqui nesse livro que faz parte da coleção de verdadeiras histórias dos vilões. Esse aqui se chama As Irmãs Esquisitas. As Irmãs Esquisitas, mais conhecidas como Lucinda, Marta e Ruby, eram trigêmeas idênticas e bruxas extremamente poderosas. A sua aparência eram parecidas com as de bonecas de porcelana, porém algo nelas exalava maldade. E não é pra menos, elas foram as responsáveis por todas as maldades que aconteceram nos contos de fadas. Para quem não se lembra, elas quem fizeram a Rainha Má pirar e ficar amaldiçoada, sentindo um grande ódio de sua própria filha que ela tanto amava, a Branca de Neve. Elas também incentivaram a bruxa Circe a amaldiçoar o Fera, mas aqui entre nós ele mereceu muito. Além disso, elas conspiraram com a Úrsula para matar Ariel e roubar o tridente do rei Tritão, e também elas quem ajudaram a Malévola a criar a Aurora com magia, o que fez a Malévola ficar super malvadona de vez e sem bondade no coração, já que ela havia dado tudo de bom dela para fazer a sua filha Aurora. E por fim, a confusão mais recente no universo dos contos de fadas, a treta com a Gothel e as Flores Douradas. Eu já contei essa história completíssima para vocês, da verdadeira história da Gothel, e se você já conhece essa história, vai te ajudar muito a compreender o nosso vídeo de hoje. Mas eu vou dar aqui uma resumidinha pra ninguém ficar boiando. Bom, como a gente viu, a Gothel era filha da poderosa Rainha dos Mortos, que se chamava Mania. Por ela ser Rainha dos Mortos, era tradição dessa família cultivar e cuidar das flores de Rapunzel. Diferente do que a gente viu em Enrolados, antigamente existia plantações e plantações dessa flor mágica, e a Mania cuidava dessas flores junto com as suas filhas Gothel, Razel e Primrose. Sim, gente, a Gothel tinha duas irmãs. E é aqui que a história das Irmãs Esquisitas começa, com a poderosa Mania, a mãe da Gothel. A nossa história começa bem no passado, quando a Mania estava grávida e a sua terrível mãe Nestes era a atual Rainha dos Mortos. Em um belo dia, Nestes viu o futuro e ela viu que a criança que a Mania esperava seria a bruxa mais poderosa de todos os tempos e a mais poderosa Rainha dos Mortos. Brilha, linda flor. Assim que a Mania deu à luz, a Nestes sabia que aquela criança seria a mais poderosa de todas. Mas ela queria mais. Ela não queria apenas uma bruxa poderosa, ela queria 3 bruxas. Porém, a Mania, que ainda era uma garota inocente, não corrompida pela maldade, amava muito a sua filha e não queria separá-la em 3 partes. A Mania implorava para que Nestes não fizesse nada com a sua bebezinha, porém, eis que a Nestes traz empurrando para dentro da sala o grande amor da Mania, o jovem Jacob. A Mania fica petrificada, o que ele estava fazendo ali? A Nestes então ordena que a Mania entregue sua filha a ela, ou então ela matará Jacob, que era o pai humano das crianças. A Nestes sabia de toda a verdade, ela sabia que aquela criança não foi feita com magia, igual a maioria das bruxas são feitas. Aquela criança era fruto do amor da Mania com o humano Jacob.
Não se preocupe, querida. Nosso segredo morrerá com ele. Mas apesar dessa criança ser metade humana, ela não deixava de ser a bruxa mais poderosa que a Nestes previu em suas previsões. A Manya, naquele momento, ela respirou fundo. Ela não poderia entregar sua filha para sua terrível mãe, mesmo que isso custasse o amor de toda a sua vida. Então ela segurou bem forte sua filha no colo, fechou os olhos e ela ouviu a Nestes matando seu grande amor. E se você acha que essa criança que a Manya segurou firme em seus braços era a Gothel, a história tá só começando. Uma vez fui meu. Mas gente, acalma aí a ansiedade, porque agora aqui a gente vai pro presente. No presente, todas as tretas com a Gothel e Lá de Enrolados tinham acabado de terminar. Ela tinha sequestrado Rapunzel para poder trazer as suas irmãs Primrose e Razel de volta à vida, porém, como sabemos, ela fracassou, foi pega e destruída. Primrose e Razel continuam dormindo sem poder ressuscitar, já que a única flor mágica restante está no corpo de Rapunzel. Já sobre as nossas protagonistas de hoje, as irmãs esquisitas, depois de fazer toda essa bagunça com a Gothel, elas também foram pegas e punidas. A nossa querida Circe acabou descobrindo que ela não era irmã das irmãs esquisitas, e sim filha delas. Ela também foi criada por magia por Lucinda, Marta e Ruby, então ela era filha das irmãs esquisitas. Mas essa descoberta não impediu a Circe de fazer o que era necessário. Então, com a sua magia mega poderosa, ela lançou assim uma maldição nas suas mães e fez elas serem lançadas para as Terras dos Sonhos, que era onde elas estavam nesse momento. E principalmente é aqui que a nossa história começa, no presente. A gente já começou no passado, mas agora a gente tá no presente. Na Terra dos Sonhos, Lucinda, Marta e Ruby não tinham magia, mas eis que um dia tudo se estremeceu e parecia diferente. Alguém estava ali para resgatá-las, e quando elas perceberam, a pessoa estava diante delas. Era a Rainha Má. Depois dos acontecimentos com Branca de Neve, a Rainha Má foi lançada para dentro de um espelho por Lucinda, porque Lucinda queria que a Greenhild continuasse atormentando a Branca de Neve por toda a sua vida. Pois é, gente, as trigêmeas odiavam mesmo a Branca de Neve a todo custo. Por estar presa nos espelhos, a Greenhild podia sim viajar por várias dimensões, então ela foi lá até a Terra dos Sonhos para atormentar as trigêmeas. E vem pelas trevas, eu te convoco. Fala! Porém, ela não queria vingança, ela queria apenas o amor de Branca de Neve de volta. Que a Greenhild realmente amava Branca de Neve, já contei essa história também pra vocês, ela só foi assim, amaldiçoada pelas trigêmeas. Traz o coração dela aqui! Já no mundo real, a Circe, depois de prender as suas mães, ela estava em busca de respostas ao lado de sua prima Branca de Neve. A Branca de Neve sempre foi a pessoa mais odiada pelas irmãs esquisitas, a maior vítima da maldade delas, e ela e Circe queriam entender o motivo. Para encontrar mais respostas sobre as trigêmeas, Circe e Branca de Neve resolveram ir até a Floresta dos Mortos, onde Manya e Gothel viviam. A Manya tinha uma biblioteca mágica e ali deveria ter várias respostas. Porém, no meio do caminho, elas resolveram dar uma passadinha para ver como que a Primrose e a Razel estavam, que elas estavam sendo cuidadas por uma velha senhorinha chamada Tittlebottom. Porém, quando elas chegam, eis que a senhorinha diz uma coisa que deixam a Circe e a Branca de Neve assim, arrepiadas. As garotas tinham ressuscitado. Isso mesmo, gente, a maior missão de vida de Gothel tinha acabado de ser realizada e Circe e a Branca de Neve não entendiam o motivo, já que não existia mais flores douradas. Mas misteriosamente, após a morte da Gothel, 1000 flores douradas começaram a brotar no quintal da senhora Tittlebottom e graças a essas flores, a Primrose e a Razel conseguiram ressuscitar. Elas não entenderam como essas flores surgiam, mas elas simplesmente brotaram no quintal. E assim que a Primrose e a Razel acordam, elas resolvem voltar para sua antiga casa, que era a Floresta dos Mortos. Então a Circe e a Branca começam a correr para chegar antes das garotas. E assim que elas descobrissem que todo mundo que ela amava, incluindo a Manya e a Gothel, tinham morrido,
elas simplesmente iriam surtar. Porém, antes de sair, a Circe recebe uma notícia por meio do seu espelho mágico dada pela fada madrinha. As trigêmeas tinham fugido da Terra dos Sonhos e elas estavam soltas no mundo real. Pois é, gente, as trigêmeas malucas tinham recebido ajuda e agora elas estavam livres, leves e soltas. O que Circe não entendia era quem que poderia ter ajudado essas terríveis bruxas, já que todo mundo de poderoso odiava elas e queria vingança contra elas. Ela não podia entender quem que teria as ajudado. Quando elas chegam na Floresta dos Mortos, elas dão de cara com Primrose e Razel, e por sorte as garotas eram super amigáveis, diferente da irmã delas, a Gothel. A Prim era ruiva com um enorme sorriso e a Razel tinha os cabelos platinados como a lua. Olhando toda essa situação, a Branca de Neve pensou numa coisa: como que ela e a Circe tinham conseguido passar pela barreira da Floresta dos Mortos? A fronteira era encantada e ninguém podia passar. Mas antes que ela pudesse pensar nesse problema melhor, eis que Jacob aparece no castelo. Isso mesmo, o Jacob, o antigo amor de Manya e que morreu nas garras da Nestes. Aproveitando a presença de Jacob, a Branca de Neve pede a ele livros que poderiam contar sobre a história das Irmãs Esquisitas. E nesse momento, Jacob congelou. Ele tinha uma história perfeita que poderia trazer resposta para todas as perguntas. E essa era a continuação daquela história da Manya e da Nestes que eu contei pra vocês no inicinho do vídeo. Então, ó, vamos botar um negócio vermelho aqui, que lá vem história tenebrosa. A Nestes tinha acabado de matar o grande amor de Manya, já que ela preferiu proteger a sua filha. Porém, a Nestes, como era uma terrível bruxa, ela não honrou com sua palavra e mesmo assim pegou a criança dos braços de Manya. Então a Nestes levou embora a criança de Manya enquanto ela chorava, abraçando seu verdadeiro amor, percebendo que a morte dele tinha sido completamente em vão. A mãe dela faria o que ela quisesse, mesmo que isso não fosse a vontade de Manya. O que uma vez foi meu. A Manya ficou encolhida no quarto, chorando e chorando, e eis que a Nestes volta, agora com 3 crianças em seus braços. Ela tinha dividido o bebê em 3 partes. Olhando para suas crianças, a Manya perguntou qual delas era a verdadeira, e a Nestes respondeu que todas agora eram suas filhas, e que ela deveria dar um nome para cada uma. A Manya pegou as crianças no colo, olhou para elas, e com dor no coração, ela batizou uma de Ruby, a outra de Marta e a outra, na esperança de ser a sua filha verdadeira, ela batizou de Lucinda. E foi assim que Lucinda, Marta e Ruby nasceram, minha gente. Isso mesmo, gente, as trigêmeas malvadas e esquisitas, as verdadeiras vilãs da Disney, são filhas da poderosa Rainha dos Mortos e também irmã da Gothel. O quê? Ai, minha gente, segura aí essa novidade. E é por isso que a Circe e a Branca de Neve conseguiram entrar na Floresta dos Mortos. Elas fazem parte da linhagem da Rainha dos Mortos. Olha só, gente, a Branca de Neve é uma descendente da Rainha dos Mortos e parente da Gothel. Acabei de sacar isso agora, não tinha nem sacado isso quando eu escrevi esse vídeo. Branca de Neve é parente da Gothel, minha gente. Não pode ser. Assim, a minha mente tá pipocando demais e tenho certeza que é a mente de vocês também, mas calma aí que a gente ainda não acabou essa história. No meio dessa descoberta, enquanto Circe e Branca de Neve descobriram que elas fazem parte da família da Rainha dos Mortos, eis que me brota alguém no espelho. Isso mesmo, a Rainha Má me aparece num grande espelho da sala. Deixa-me ver tua face. Ela tá chorando, desesperada, pedindo ajuda de Branca de Neve, porque ela tinha ajudado as trigêmeas a saírem das Terras dos Sonhos, mas agora elas estavam tentando matar a Grenhild. A Branca de Neve tenta ajudar sua mãe, mesmo sem saber como, mas eis que o espelho explode. A Branca de Neve coloca o braço assim pra se proteger, o braço dela fica todo cortado de espelho, e quando ela tira o braço da frente e ela olha pro chão, a mãe dela tá na frente dela, em carne e osso. Só que como ela atravessou assim
assim como se fosse o espelho com seu próprio corpo, ela tá toda machucada. E no meio dessa bagunça, no meio dessa treta de Branca de Neve machucada, Rainha Má machucada, elas me aparecem. Lucinda, Marta e Ruby aparecem, como se já não tivesse terrível o suficiente. As três gêmeas gargalham do sofrimento de Branca de Neve e estão super felizes de terem se vingado da garota. Elas jogam na cara da princesa que usaram a mãe dela e depois a descartaram como se ela não fosse nada. Sorte que a Circe chega bem a tempo de ver toda essa situação. E com a sua poderosa magia, a Circe lança suas mães para longe, dando tempo para Branca de Neve se recuperar. Mas tudo muda quando Jacob aparece e olha para suas filhas. De repente, como magia, as três gêmeas ficam calmas como garotinhas e olham para o seu pai. Nesse momento, a gente descobre que todo o ódio das três gêmeas vem porque elas sentem que foram abandonadas e substituídas por Gothel. Já o ódio que elas sentiam por Branca de Neve era apenas porque elas tinham prevido que a Branca e a Circe seriam melhores amigas no futuro, e elas morriam de ciúmes da Circe. Mas gente, dá pra acreditar que elas enfeitiçaram a Rainha Má, quase fizeram a Rainha Má matar a sua própria filha que ela tanto amava, só por causa de ciúme da Circe? Só porque a Branca de Neve seria a melhor amiga da Circe? Gente, essas três gêmeas são muito doidas. Se acaso falhares, tu morrerás. Porém, o Jacob conta que o Jacob e a Mania só abandonaram as três gêmeas porque a Nestes era terrível e ela iria drenar todo o poder das crianças. Não seja tolinha. Venha com a mãezinha. E era por isso que ela queria três crianças, para ela ficar ainda mais poderosa. Então eles resolveram abandonar as irmãs para elas não sofrerem. Assim, eles deixaram as bebezinhas na porta de um nobre da família Neve, que era tio da Branca de Neve. E nesse momento, olhando essa situação, a Circe percebe como acabar com a maldade no coração de suas mães. A Lucinda, a Marta e a Ruby criaram a Circe do mesmo jeito que a Malévola criou a Aurora, por meio de magia e cedendo tudo de bom que elas tinham para criar aquela criança. A Circe então fechou os olhos e suspirou. As mães dela eram pessoas boas e ela só tinha uma coisa que ela poderia fazer. Pegando então um grande pedaço de vidro, a Circe o fincou diretamente no seu coração. Ela se sentia perdendo a visão, mas antes dela desmaiar por completo, ela viu o olhar de tristeza nos olhos de suas mães. A Branca de Neve correu e segurou a Circe antes que ela caísse, mas ela já tinha morrido. A Circe naquele momento tinha se sacrificado para devolver todas as partes boas que as trigêmeas deram para ela, e assim as trigêmeas poderiam ser boas novamente. Branca de Neve então se lembrou das flores da Rapunzel que tinham nascido novamente e da ideia de ressuscitar a Circe por meio das plantas. Porém, a Circe não podia voltar à vida, porque se ela voltasse, as trigêmeas voltariam a ser malvadas. O sacrifício da Circe tinha que ser eterno. A Branca de Neve estava em prantos por perder a sua prima e sua melhor amiga, não aceitando que aquele era o fim da história. E inesperadamente, o castelo se enche de luz e uma voz fala do além que a Branca de Neve está certa e não é assim que vai terminar. E aquela era a voz de Gothel. A Gothel explica que todas as vilãs estão ali no lugar intermediário, que é um lugar entre a vida e a morte. E que as trigêmeas sabem que não é justo a Circe pagar pelos pecados delas. E logo elas terão uma escolha. Lá no lugar intermediário, a Circe se encontra com suas mães, sem entender por que elas estão lá. A Lucinda apenas sorri docemente para sua filha e fala que em breve elas terão uma escolha. E é assim que a gente acaba a nossa história de hoje, descobrindo a origem das trigêmeas e também descobrindo que elas são irmãs da Gothel. O mundo é cruel, egoísta e sombrio. Qualquer sinal de alegria que ele encontra, ele destrói. E também descobrindo aqui por que elas odiavam tanto a Branca de Neve e por que toda essa treta com os vilões começaram. Elas estavam apenas com ciúme da Circe. Tudo isso rolou, várias vidas arruinadas por causa de ciúme com a Circe. Vê se eu tenho que ter empatia. Não tenho que ter, não. Tem razão. A Serena Valentino ainda não acabou essa saga de livros de verdadeiras histórias dos vilões e a próxima história vai ser da Cruella de Vil. Então será que a Lucinda e a Marta e a Ruby vão continuar bondosas?
famosas. O que será que fez a Cruella ser tão terrível? E será que elas vão interferir na história da Cruella também? Assim que sair essa história, eu venho correndo contar pra vocês. Mas é isso, galera. Ficamos por aqui com o nosso vídeo de hoje. Não se esquece de deixar seu likezinho aí de baixo. Aperta muito aí no dedinho pra cima. E também, se você caiu aqui de paraquedas, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho, porque aqui no canal tem vários vídeos bombásticos de tudo inédito sobre a Disney. Então não se esquece de se inscrever aí de baixo. Mas é isso, galera. Um grande beijo pra vocês e tchau!